é o nosso convidado. Tem gente que tem algumas divergências, vai ser um bate-papo bem interessante. Antes vou apresentar aqui o meu companheiro Marco Leone. Marco Leone que tem feito sucesso, hein? Eu recebi ligações de pessoas que acompanham o meu blog e que elogiaram a participação do Marco Leone no programa. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Marcelo Santos. Seus ouvintes muito generosos, assim como você, Paulinho. Marcelo Santos. Boa noite, obrigado. E realmente o que eu não vou falar em público, que não estão pagando o salário dele 1 milhão por mês, né? Porque o Marco foi disputado, queriam levar ele para a Itália, mas tudo bem. Leone, legal, tá enriquecendo aí. É isso aí. Bom, nosso convidado é Fernando Augusto Fernandes, advogado, pesquisador, doutor em ciência política pela Universidade Federal Fluminense e mestre em direito penal. Dr. Fernando está lançando a obra Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato, que trata sobre a intervenção dos Estados Unidos nas investigações da mais afamada operação de combate ao crime da história brasileira. Seja muito bem-vindo, doutor. Sou eu, Marco Leone, Marcelo Santos. Agradeço, é uma honra participar do programa. Legal, doutor. Doutor, antes de entrar no tema principal do seu livro, eu vi que o senhor contextualiza, né, a participação americana, iniciando, falando sobre o golpe de 64, né? Em síntese, para o ouvinte que desconhece a história, o que ocorreu naquele período com relação à participação americana? Bom, eu tenho dito que o livro não é uma teoria da conspiração. E para provar que não é uma teoria da conspiração, é preciso entender a sequência de defesa dos interesses americanos na América Latina. A primeira grande intervenção dos Estados Unidos na América Latina vem exatamente com o pós-Segunda Guerra Mundial e a estruturação da doutrina de segurança nacional. Com isso, os americanos passam a influenciar as nossas Forças Armadas, que saem da influência francesa e passam a ser influenciados, doutrinados pelo exército americano. Com isto, os Estados Unidos conseguem vender a ideia aos exércitos latino-americanos de que os Estados Unidos cuidaria da segurança externa, enquanto essas forças armadas iriam tratar dos seus inimigos internos, os comunistas, né, e os golpes na América Latina inteira, os golpes militares. A segunda fase de intervenção dos Estados Unidos vem com a substituição desse inimigo interno do comunista para o traficante, toda a influência realizada pelo DEA, Departamento de Entorpecente Americano, a CIA, etc., na América Latina inteira, e a doutrinação dos policiais federais. E a partir disso nós chegaremos numa extensão, num aperfeiçoamento dessa forma de doutrinação e hegemonia americana, que será a doutrinação dos nossos juízes e procuradores. Leone? Doutor Fernando, muito interessante esse tema, mas eu queria que você falasse um pouquinho do processo, né? Ou seja, como que surgiu a ideia do livro e como é que você conseguiu buscar tantas informações e qual é a conclusão? Houve realmente uma intervenção americana também na Lava Jato? Olha, o que ocorre é o seguinte, eu tenho dito que eu sou advogado e testemunha da Operação Lava Jato, que a história irá julgar. Então, do ponto de vista macro, eu trato do regime militar, a questão do DEA, etc., em razão de trabalhos anteriores de mestrado e doutorado, que trata de defesa de preso político, estruturação da doutrina de segurança nacional, a formação dos advogados. Eu desvendei
um arquivo secreto do regime militar de 34, que foram as gravações de julgamento de presos políticos do STM, uma luta de 20 anos para conseguir abertura, etc. Inclusive, virou também o filme Sobral, O Homem que Não Tinha Preço. Isso me deu a condição de uma visão maior sobre a história do país, né, e política. E aí, na Lava Jato, eu participo como advogado desde a fase 01 da Lava Jato. Eu que ingressei com o primeiro habeas corpus da Lava Jato, que vai obter a liminar do Zavascki para soltar o Paulo Roberto Costa e parar a operação. E o livro conta essa saga que demonstra como se estruturou a forma de tortura na Lava Jato e etc. Então, e sobre a intervenção americana, quer dizer, as influências americanas, eu participo de um caso anterior à Lava Jato. Coincidentemente, com ofício da Embaixada Americana ao Sérgio Moro, que manda criar uma empresa falsa para produzir depósitos numa conta americana. Então, esse caso também acabou no tribunal com um julgamento em que se questionava essa cooperação dele com os Estados Unidos sem nenhuma previsão legal e sem a interferência das autoridades que são responsáveis por isso, através tanto do Itamaraty como do Ministério da Justiça. E ali você mostra os números dos ofícios, o caso, etc. Então, as peças vão se encaixando em uma relação muito mais profunda dele do que a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é um desdobramento dessa relação, e aí se passa pelos documentos que o Intercept Brasil... aliás, o Intercept vazou em relação o projeto Pontes. Há um conluio, né, do Ministério Público com o juiz Moro, né? Há uma relação ímpia, absoluta do juiz com os procuradores. O Moro nunca foi, de fato, um juiz. Nunca exerceu o papel de juiz que deveria ser equidistante às partes. O Moro, de fato, sempre foi um membro das investigações, da estrutura para que através de torturas, que eu digo físicas, porque eu impedir banho de sol por 5 dias, etc., não é tortura psicológica, isso é Guantánamo. E ele, na verdade, foi o cara que estruturou isso, deu apoio a isso, conduz as investigações. Portanto, ele nunca foi, de fato, um juiz, ele foi um operador da Lava Jato, né? Doutor, tem inclusive um outro livro, né, Relações Obscenas, onde você aborda esse tema. E a pergunta, a Lava Jato, na sua opinião, foi benéfica para o país ou tem que acabar? Olha, o que ocorre é o seguinte: primeiro, ser contra a corrupção é algo que todos são, mas o discurso contrário à corrupção não pode servir arbitrariedade. O discurso contrário à corrupção elegeu o Jânio Quadros, vai em Vassourinha, elegeu o Collor com a caça ao Marajás, ou seja, os fins justificam o meio? Não. A Operação Lava Jato descobriu corrupções, descobriu. Mas o que acontece é o seguinte: por outro lado, ela causa um mal muito maior ao país do que o combate à corrupção, que tem que ser combatido. Ela destrói empresas que são foram fundamentais na estruturação da base do país, que são as construtoras, OAS, Queiroz Galvão, Odebrecht, causando um desemprego gigante, né? Ela causa um impacto na Petrobras, de queda de mais de 40% das suas ações. Por quê? Porque é o seguinte: porque ela expõe o país. Esse é o fato. Os Estados Unidos, há um outro livro do Glenn Greenwald, que não é só jornalista, ele também é
advogado constitucionalista, em que ele analisa o sistema americano, criticando como jornalista. E aí mostra como os Estados Unidos não só protegeram todos os seus ex-presidentes, com crimes evidentes que cometeram, vários deles, desde o Nixon ao Bush pai, Bush filho, etc., ao Obama, nenhum deles respondeu o processo, e quando as empresas americanas são arriscadas, como aconteceu com a questão das interceptações ilegais dos americanos, o Congresso se reuniu e deu anistia às empresas. Ou seja, na verdade, o que os Estados Unidos vendeu a nós, a América Latina, de novo, que é prender os seus ex-presidentes, como está acontecendo na América Latina, perseguir suas empresas, como se isso fosse republicanismo, de fato, isso causou uma fissura na nossa classe política, uma destruição de grande parte da nossa indústria e um descrédito à nossa classe política. Fora isso, causou precedentes muito graves na nossa Suprema Corte, causando uma fissura democrática mesmo, que nós precisamos, o objetivo do livro, expor esses problemas com o fim de que eles não sejam repetidos, ou que nós reconheçamos e consertemos. Marcelo Santos. Ô, professor, muito interessante, estou aprendendo muito. Eu tenho 88 anos, já vi de tudo, eu sou da estiva, então eu sou estudado, eu não tô, hoje eu vou mais aprender que qualquer coisa, mas então uma coisa que eu queria entender do que o senhor está falando. O senhor falou que a Lava Jato, destruiu empresas, interessante. Então, como é que ela podia ter feito, então, para aprender, assim, do ponto de vista de advogado, para ir atrás da corrupção, mas não destruir empresas? Isso é interessante. Como é que ela podia ter ido atrás das construtoras, mas sem destruir? Pelo visto, o senhor acha que daria para fazer diferente, é isso? Primeiro, meu jovem Marcelo Santos, um menino de 88 anos, entendeu? No vigor da idade. Obrigado. O que ocorre? Se o Sérgio Moro, o Dallagnol, que tanto gostam dos Estados Unidos e que copiaram os Estados Unidos nessas questões, deveriam ter copiado o que é bom, porque os Estados Unidos, quando trata de corrupção das suas empresas, ele não expõe primeiro as empresas. Veja a quantidade de empresas americanas, internacionais, que foram envolvidas na Lava Jato, com provas, exemplo, a Rolls-Royce, etc., nenhuma delas foi objeto de escândalo. Nenhuma delas recebeu buscas e apreensões com carros da Polícia Federal no Brasil, e muito menos o FBI fez exposição dessas empresas e exposição a ponto de desacreditar as empresas e cair ações na Bolsa e etc. Muito menos prendeu, expondo à mídia os seus diretores, presidentes, etc. Na verdade, quando se descobre desvios, é necessário que se faça sim processos, punições, etc., mas que isso seja feito de forma sem forma escandalosa, sem exposição da empresa, e permitindo, inclusive, que a empresa se recupere. Esse foi, de fato, o objetivo da leniência. Quer dizer, a leniência o que é? É uma admissão dos erros da empresa, que paga pelos seus erros financeiramente e prossegue. Só que é o seguinte, essas empresas passaram a fazer leniência depois de processos absolutamente escandalosos, além do que de proibições de contratação com a Petrobras, etc. Hoje se vê que as empresas brasileiras, todas que foram atacadas pela Lava Jato, as brasileiras entraram em recuperação judicial, perderam seus contratos, né? E empresas americanas assumiram. Então, quer dizer, neste ponto, é um mal que a Lava Jato fez o país. Nós não podemos endeusar esta operação.
que o seguinte, que pode ter com crédito do ponto de vista ter exposto a corrupção, pode, mas o seguinte, mas a forma com que se fez causou um dano ao país. E mais, criou um grave problema de superjuízes. O Sérgio Moro virou um superjuiz que foi copiado pelo Bretas, e isso, o superjuiz que acumula 1, 2, 3, 4 processos, a Lava Jato tem quanto? 6 anos. E o seguinte, e o Sérgio Moro virou ministro, mas o seguinte, mas a vara ele acumulou 4 anos de processo. E o seguinte, isso é inconcebível constitucionalmente, porque a grande garantia da Constituição é que as pessoas sejam julgadas por um juiz que não seja escolhido. E esse é o problema. Quer dizer, quando se estende o poder de um juiz, você não tem visões diferentes. Não há mais justiça. O que há é uma repetição de casos. Doutor, o senhor acredita que a escolha do Sérgio Moro como prevento da Lava Jato, sem que ele fosse o juiz natural de alguns dos réus, faz parte dessa participação americana na investigação? E eu queria também saber o seguinte, ele perseguiu advogados, fechou os olhos para os direitos de alguns presos. Ele cometeu crime na condução da Operação Lava Jato? Olha, primeiro a questão do vazamento do documento do Projeto Pontes, que é um telegrama da Embaixada Americana no Brasil e aos Estados Unidos, e inclusive citando o Sérgio Moro e esse projeto de doutrinação dos nossos juízes e procuradores, que estavam presentes vários juízes que nós precisamos descobrir os nomes, vários procuradores, termina esse telegrama dizendo que as autoridades presentes se colocavam em alta receptividade sem aceitação ao governo e que esse projeto passava uma nova fase que deixava de ser teórico para ser um projeto prático. Iriam fazer forças-tarefas em Curitiba, São Paulo, Brasília. E o Moro estava lá, citado no ofício. Então, primeiro, é claro que, somado ao caso anterior que eu citei, do ofício da embaixada e tal, que os Estados Unidos passou a ter uma relação com o Moro e passou a participar da operação desde o primeiro momento. Isso é uma evidência, né? Que os procuradores receberam procuradores americanos em Curitiba, sem comunicação ao Ministério da Justiça, e o seguinte, permitiram que esses procuradores interrogassem no Brasil ex-funcionários da Petrobras que estavam fazendo delação premiada. Ou seja, entregando esses funcionários brasileiros a revelar segredos da Petrobras. E isso gerou um processo dos Estados Unidos e uma multa bilionária à Petrobras dos Estados Unidos, inclusive a tentativa dos procuradores ficarem com parte desse valor que foi suspenso por uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Então, quer dizer, essas relações são muito profundas, muito graves e já reveladas. O tempo nos mostrará o quão terrível e profundo foi isto, mas o mal causado pela operação ao país é muito maior do que a parte positiva. Leone? Doutor, o senhor acha que houve uma tentativa em algum momento, aí, na sua opinião, do presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal ou na Lava Jato? Olha, o que eu vejo? Eu vejo que nesse ponto foi a grande discussão do Sérgio Moro com o presidente Bolsonaro. Seria mais ou menos, traduzindo, o Moro que se utilizou da Polícia Federal, que comandou a Polícia Federal a prender o ex-presidente Lula. O fato é o seguinte, gostando ou não do Lula, o fato é que o Lula foi condenado por um processo que é uma fraude. É possível explicar isso com muito mais calma, mas resumidamente, ele é acusado de ter um triplex que nunca foi entregue a chave a ele. Ou seja, se entrega um imóvel com a chave. Isso
é a questão da posse do imóvel. Ele nunca teve a chave, nunca teve a posse, etc. Isso seria a prova de corrupção contra o Moro, que é uma contra o Lula, que é uma fraude. Ele se utiliza da Polícia Federal, vaza documentos dessas investigações, claramente se utiliza de tudo isso para tornar o Lula incomunicável, etc. E isso faz a eleição do Bolsonaro. Ele vira ministro da Justiça em razão de ter manipulado o processo, de ter agido politicamente como juiz e ter beneficiado com isso a eleição do Bolsonaro. E o seguinte, quando o presidente vai exercer um poder que é dele, de fato, que é nomear o superintendente da Polícia Federal e etc., o Sérgio Moro grita, dizendo, o presidente quer intervir na Polícia Federal. Seria quase como dizer, olha, a Polícia Federal é minha, do Sérgio Moro. A Polícia Federal eu manipulo. O presidente não pode manipulá-la. Essa não é uma fala favorável ao Bolsonaro, mas é uma fala que demonstra um conflito político, de fato, em que ambos entendiam que a Polícia Federal deve ser um instrumento, né? A Polícia Federal não é independente desse ponto de vista. Essa é a grande discussão. Doutor, vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta que o bate-papo tá bom. Você está ouvindo o programa Inacreditável, com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Marco Leone. Estamos de volta ao programa Inacreditável aqui da sua Vibe Mundial FM. E quem pergunta agora, estamos conversando com Fernando Augusto Fernandes, doutor Fernando. Quem pergunta é Marcelo Santos. Não, doutor, como o senhor falou, não sei se é menino ou não, e eu não estou entendendo, perdão, o senhor talvez não respondeu o que eu perguntei, deve ser falha minha. É o seguinte, eu estou interessado, que eu quis saber, como ir atrás da corrupção, mas o senhor queria que explicasse qual o mecanismo, qual a parte legal, jurídica, para não quebrar a empresa. Isso que eu não entendi. Na prática, como é que daria para ter sido feito? Por exemplo, o Japão, às vezes a gente lê que o presidente pede desculpa, ele é preso, ele fez uma corrupção. No caso do Odebrecht, eles eram dono, né? Então, eu só queria saber isso. O que faltou do ponto de vista da lei para ele ir atrás dos responsáveis, pegar a corrupção, mas não quebrar. Mas a empresa continuar trabalhando. Isso que não ficou claro para mim, se eu puder explicar. Olha, primeiro nós temos uma diferença de legislação para os Estados Unidos, para o Japão, etc. A primeira diferença é o seguinte, no Brasil, empresa só comete crime ambiental. Os outros crimes são cometidos exclusivamente por pessoas físicas. Ou seja, o juiz penal não tem autoridade sobre a empresa, correto? Então, o que a Operação Lava Jato fez foi prender todos os diretores da Odebrecht, depois daquele Alcavão, etc. Isso causou, e ex-diretores da Petrobras, expondo as empresas e sequestrando valores das empresas de forma escandalosa. Isto não ocorreria... Então, sequestrando o valor, isso que eu queria entender. O que tirando as pessoas, que é claro que atrapalha, mas assim, o que é de prático, de legal, que atrapalharia a empresa de continuar fazendo o negócio ou construindo? Porque um diretor só substitui. Que nem o sindicato. Tem um sindicato, se for preso o presidente, o sindicato continua. Então, o que não está claro, acho que para todos nós, para mim, é como ter feito a coisa, mas a empresa, o Odebrecht, o OAS, tudo ter continuado a trabalhar e não ter entrado em falência. Por favor, eu queria entender. O que ocorre é o seguinte, no caso da Operação Lava Jato, ela é uma sequência de casos, não é um isolado, né? Nós estamos falando de 4, 5 anos seguidos de casos. Tá? Nessa sequência de casos,
começa com a Petrobras. E o seguinte, a Petrobras, sendo exposta da maneira que foi exposta, ela automaticamente teve um reflexo na Bolsa de Valores. Teve um impacto na Bolsa de Valores brasileira e americana. Quer dizer, a Petrobras caiu mais de 40%. Então, primeiro, isso foi um impacto numa das maiores empresas brasileiras. Um impacto midiático nas maiores empresas brasileiras. Isso, por si só, de forma escandalosa, o que não há. Você não conhece um caso desse nos Estados Unidos, no Japão e etc., de um impacto tamanho a uma empresa do tamanho da Petrobras. Não existe, certo? Nessa sequência, após a Petrobras, vai se prendendo devagar, quer dizer, os diretores das construtoras e sequestrando valores financeiros dessas empresas. O que acontece automaticamente? A empresa, ela perde condições de funcionabilidade e perde os seus contratos com a Petrobras. Com isso, entra em colapso. Isso é um sistema que por exemplo, aconteceu... Veja, todos que copiaram isso, quebraram. Um exemplo, a Case Video, que era uma empresa do tamanho das Lojas Americanas, um caso um pouco mais antigo que a Lava Jato. Ela, em um dia, teve 100 milhões de reais sequestrados e todos os diretores presos. Automaticamente ela demitiu metade de seus funcionários e acabou entrando em recuperação judicial e foi vendida posteriormente. Então, primeiro reconhecimento que a forma com que foi feito, quando você sequestra valores, prende automaticamente todos os diretores de maneira abrupta, há um impacto na empresa que causa demissões, etc. Como poderia ter sido feito se nós tivéssemos um amadurecimento diferente, democrático? Ora, seriam realizadas as operações sem que essas operações tivessem uma exposição midiática gigante a ponto das empresas entrarem em colapso. Isso nós não vemos nesses países como os Estados Unidos. Eles protegem as suas empresas. Doutor Fernando, por conta do trabalho do senhor, por conta do trabalho do The Intercept e de outras pessoas, né, tá bem claro o comportamento dos promotores, do juiz Sérgio Moro e de mais alguns envolvidos na Operação Lava Jato, nesse contexto da intervenção americana na Operação Lava Jato. Eu queria que o senhor contextualizasse, porque pouca gente fala sobre o assunto, da questão da imprensa. Aonde entra a imprensa nesse contexto? Porque a gente sabe muito bem que tem muitos jornalistas que acabaram recebendo do Ministério Público alguns vazamentos e por preguiça não foram atrás, divulgaram do jeito que vinha. Então, na verdade, fizeram quase um papel de porta-vozes, né, da Lava Jato, em vez de jornalismo investigativo na Lava Jato. Mas tem jornalista também, assim como em qualquer profissão, que não é inocente. Então, como o senhor contextualiza essa participação da imprensa nesse contexto da intervenção americana na Lava Jato? Primeiro, eu acho muito corajoso quando os jornalistas tocam no assunto desses problemas do jornalismo. E para não me manter vamos dizer, protegido em relação a isso, eu escolhi no livro que objetiva contar o que eu chamo de verdade da Lava Jato, pelo menos um lado claro dessa verdade. Eu resolvi fazer um capítulo sobre a participação da Ordem dos Advogados, mostrando como a Ordem dos Advogados também agiu muito mal nesses episódios. Foi favorável ao golpe de 64, pediu o impeachment da Dilma, apoiou a Lava Jato, apoiou
a escolha do Fachin como relator da Lava Jato sem distribuição no Supremo, quer dizer, esse ponto. Segundo, o seguinte, sobre o jornalismo, quem leu Bourdieu e a televisão, o livro A Televisão Bourdieu, sabe que a questão da liberdade de imprensa é meio que um mito, porque os poderes econômicos dos anunciantes falam muito. Então, o que acontece? E os jornalistas, alguns agiram de má fé, outros estão submetidos a alguns órgãos de imprensa, que têm seus interesses próprios, vender notícia, ou mesmo interesses econômicos ligados a determinados grupos políticos. Isso é, quem não perceber isto está iludido, né? E nesse ponto, grande parte do jornalismo, da imprensa, na verdade, virou assessores de imprensa da Lava Jato. Foram raros os trabalhos profundos, críticos e de checagem. Na verdade, o que acontecia era que os procuradores vazavam ilegalmente, e isso faz parte do texto que é citado no meu livro, Geopolítica da Intervenção, que é o seguinte, que é Considerações sobre a Operação Manipulite. Considerações sobre a Operação Manipulite. Quando, quase 10 anos antes da Operação Lava Jato, Sérgio Moro escreve um texto relatando como ele achava que devia ser, como foi essa operação na Itália, e uma das coisas que ele coloca é prender e só soltar quando confessar, vazar como peneira, ou seja, é um relato do que ele foi fazer depois, quer dizer, na operação. Eles prendiam, só soltavam com a confissão, e neste caso delação premiada, com entrega dos demais, e o seguinte, e com base em documentos que tinham, vazavam na medida dos seus interesses, como vazaram durante a eleição, como vazou a interceptação ilegal do Lula e da Dilma, ou seja, com interesses políticos próprios. O Gilmar Mendes chega a falar em um voto, que eram estamentos, criaram estamentos de poder, né? Leoni? Doutor, o senhor comentou sobre a OAB, quer dizer, esse é um típico caso dentro da esfera do direito, né? Eu não sei se... Eu vou compartilhar uns dados aqui, Paulinho. Em 2019, uma pesquisa que a própria Ordem dos Advogados do Brasil fez, nós temos aproximadamente 1.100.000 advogados no Brasil. Isso dá mais ou menos um advogado para cada 190 pessoas. Do outro lado dessa mesma moeda, de 1.900.000 candidatos ali que fizeram o exame da ordem, os bacharéis, né, que fizeram o exame da ordem para virar advogado, só 1/5, ou seja, 80% foi reprovado. A pergunta, doutor, é o seguinte, o que não funciona dentro do direito penal? Tem muito advogado, tem pouco criminalista, o Código Penal é eficiente. Qual é a sua visão disso tudo? Porque senão a gente teria muito mais advogado e mesmo assim a gente no Brasil tem uma crise aí, vamos dizer assim, se a gente olha do contexto do direito penal, com situações como essa que existem discrepâncias aí e vamos dizer, erros formais, né? O que acontece é o seguinte, a pergunta é muito ampla. Primeiro, no livro, eu me dedico à Ordem dos Advogados como instituição, demonstrando como se faz um discurso de que a advocacia, a ordem, sempre esteve na vanguarda das lutas democráticas, o que é uma ilusão, não é uma verdade. Isso é um discurso histórico, entre aspas, de uma história falsa, de uma história que não é verdadeira. Certo? E o seguinte, como a estrutura da Ordem dos Advogados, que tem uma verba de ministério, de fato é uma verba gigantesca, ela na verdade serve a interesses próprios também, que virou um colonialismo jurídico no qual a estrutura da ordem é feita
ela está ultrapassada para defender o sistema democrático. Falando, todas as vezes que eu exponho, eu tenho objetivo claro nessas críticas construtivas. A ordem é importante, exerceu muitas vezes papel importante, como o Raimundo Faoro, aí sim na fase da abertura, etc. Então a ordem é importante, tem que ser reformulada, repensada. Quanto ao número de advogados, na verdade, nós temos uma formação de um país de bacharéis, né? Isso é uma questão histórica. Tem um livro anterior meu que analisa ideologicamente como essa formação, como a estrutura dessa formação é feita a partir da Revolução de 30 pelo primeiro-ministro Francisco Campos, que foi o ministro do Estado Novo e depois quem redigiu o Ato Institucional número 1 de 64, mas ele foi ministro da Educação na primeira fase do governo Getúlio, e o seguinte, e teve uma função específica de tornar o direito absolutamente técnico, e aí você vê a formação das faculdades de História, Sociologia, Jornalismo, etc., que na verdade é o seguinte, você transforma o direito técnico e separa aqueles que vão estudar matérias mais humanas, tornando aquele que é formado em direito num sujeito que deixa de ser humano. Ele é perfeito para exercer papéis de poder de uma maneira sem compreender historicamente o que ele está fazendo. Sobre o direito penal, o número de advogados não representa o número de advogados criminalistas e nunca representou, porque durante o regime de 64, por exemplo, aqueles que vão defender presos políticos é uma minoria. Exercer esse papel e tal. E há uma incompreensão do que é ser advogado criminalista, de fato. Há uma incompreensão, inclusive, na categoria dos advogados, porque ser advogado criminalista não é ser advogado vitorioso que ganha valores honorários, não é defender bandido, não é. Ser advogado criminalista é exercer um papel fundamental de defesa dos direitos humanos, e isso muitas vezes pro bono, de graça, outras vezes cobrando, porque o advogado também tem que sobreviver, mas é o seguinte, há uma incompreensão sobre isso, e por isso você não vai ter esse número suficiente de pessoas com condições de exercer essa profissão, esse ramo do direito, né? A pergunta foi ampla e a resposta tem que ser ampla. Tem um jargão dos alunos, né, que diz que os alunos flertam com o direito criminal e caso com o direito civil, né? Tem aumentado, não sei se é verdade, minha esposa que é advogada que diz, e tem aumentado o número, ou interesse por ser advogado. Eu acho que um outro efeito da Operação Lava Jato, e aí a gente foge do livro, mas estamos falando do tema como amplo, o que aconteceu? Primeiro, por que flertam com o direito penal e casam com o direito civil? Primeiro, o seguinte, porque, do ponto de vista de sonho, tem um advogado que falava o seguinte, que ninguém se pensa, quando é estudando direito, fazendo a fusão da Coca-Cola com a Pepsi-Cola. Se pensa num júri defendendo um caso de vida ou morte. Então, do ponto de vista de sonho, de poesia, do que é Dom Quixote lutando contra os cataventos, etc. Tal, o direito penal ele é uma posição de destaque no direito, do ponto de vista de resistência contra o arbítrio, contra o Estado, mas também é preciso muita coragem. O Sobral Pinto dizia que direito criminal não é lugar para covardes, né? Então, sob esse ponto de vista... Agora, na verdade, uma outra questão. O que aconteceu na Operação Lava Jato? Se criou a ideia de que o direito penal é extremamente rentável, né? Sim. E com isso, se uma deturpação do direito penal também. Não é que o direito penal não tem que ser rentável, mas é o seguinte, na verdade,
Muitos escritórios que não faziam direito penal, nunca estiveram no direito penal, começaram a criar suas áreas internas como se o direito penal fosse um business tal qual, lógico que tem um pouco de business, mas tal qual outras áreas de direito, como direito tributário, direito civil, e o seguinte, ingressaram no direito penal sem essa formação cultural necessária para o exercício dessa área do direito. Formação cultural que é importante sob o ponto de vista, não é o direito em si, né? Isso ocorreu. E segundo, o mais grave de tudo, que vem a deteriorar completamente a figura do advogado criminal, que não é exercer a advocacia criminal, é a delação premiada. Isso não é exercer a advocacia criminal. Isso é sucumbir à advocacia criminal. Isso é negociar, não faz parte da advocacia criminal culturalmente. A advocacia criminal ela é feita para a defesa no julgamento de vida ou morte, né? Ela é feita para resistir ao processo. E se criou uma forma de advogados serem, na verdade, colaboradores do Ministério Público. Não exercer a advocacia. E aí o seguinte, e pior ainda, são esses procuradores, os policiais e etc. tal, ajudarem a escolha dos advogados. Existem advogados que viraram os queridos da Operação Lava Jato. Por quê? Porque alguns advogados, passaram a ser dóceis à operação. Um exemplo claro de resistência é o Batóquio, que é ex-deputado federal, antigo ex-presidente da OAB Federal, e o seguinte, estava com um habeas corpus na Suprema Corte de um paciente, de um cliente que passou a delação premiada, e nesse momento, imediatamente, quer dizer, tudo se levava à substituição do advogado. Para quê? Para que aqueles que são favoráveis a esse tipo de negociação exercessem. Então, na verdade, você cria um ambiente em que parcela da advocacia passou a contribuir com as arbitrariedades e exercer uma negociação financeira. Perfeito. Doutor, falando tanto, eu vou ser curto com essa, que tem duas bem interligadas que eu quero fazer. O senhor fala tanto do livro, estou interessado. Como é que se consegue esse livro? Eu quero ler esse livro. Como é que... Primeiro, eu tenho dito o seguinte, além de mandar de presente para vocês, eu tenho dito o seguinte, adote primeiro uma livraria. Eu peço a quem nos escute que tente comprar o livro fisicamente numa livraria, que está a maior parte das livrarias do país. Mas é o que eu quero, porque as livrarias estão precisando vender livros físicos. Ainda mais com a minha idade, eu não consigo ver computador. Eu vou pegar, depois eu dou o nome de uma livraria para o senhor me mandar, que eu compro de livraria mesmo, que é a coisa mais gostosa do mundo. Isso é fundamental, as livrarias estão precisando. Quem não conseguir na livraria, está na internet, seja na Amazon, seja em vários, mas é o seguinte, eu peço que diante dessa pandemia toda, as pessoas consigam sair de casa e ir a pé à livraria, tome um café e compre o livro lá. Bom, doutor, eu quero, por causa do tempo, tem que ser duas coisas meio interligadas. É o seguinte, o senhor falou da coisa dos Estados Unidos, que é uma intervenção e tal. Então, assim, eu queria saber quando que é bom, quando que é ruim. Eu vou explicar. O senhor falou da DEA e tal. Então eu lembro que o FBI, os Estados Unidos, foi na época do Obama, interferiu na FIFA. Então, quanto à corrupção, a FIFA foi presa, Ricardo Teixeira, Marinho, e na época todo mundo no Brasil ficou feliz e veio desencadeado pelos americanos até, né? Diretamente, teve FBI e tal, e era o governo Obama. Então, como é que a gente entende quando os Estados Unidos pode ser bom, quando ser ruim, que foi uma coisa que muito ficamos felizes no Brasil, disso aí, que foi uma ação deles fora. E segundo, os Estados Unidos ensinou muito negócio de delação. Não foi assim que o Giuliani, as famílias do crime organizado mafiosa foram presos porque gente deles delatava e tinha escuta telefônica. Então, será que não foi assim que acabaram muito do crime organizado americano, apenas não aplicaram aqui? Ou seja, não é parte do direito que eles criaram lá, a lei Rico e tudo, de fazer uma coisa incrível que foi o crime organizado? Essas duas coisas que eu queria ouvir do senhor, porque mexe com os Estados Unidos. Obrigado. Vamos lá.
Primeiro, sobre a Lei Rico, tem uma parte do livro muito interessante, que é exatamente no meio da parte da religião, que é quando o Sérgio Moro vai receber a homenagem na Notre Dame, em que ele fala da Lei Rico, e eu demonstro como a Lei Rico também foi utilizada para perseguir movimentos sociais nos Estados Unidos. Ponto. Isso é importante. Quer dizer, isso está acontecendo também com a lei de terrorismo no Brasil, que está ajudando a criminalizar movimentos sociais. Ponto. Segundo ponto. Os Estados Unidos faz o que é bom para eles, Estados Unidos. E do ponto de vista deles, é absolutamente correto. Os Estados Unidos só se meteu na questão da FIFA porque não conseguiu ganhar a questão da Copa do Mundo, quer dizer, sediar a Copa do Mundo. Então, se houver corrupção, mas essa corrupção for favorável aos interesses americanos, os Estados Unidos não se mete. E não se meteria na Petrobras para resolver o problema da corrupção se os seus interesses de petróleo e geopolíticas no Brasil estivessem garantidos. Então, os Estados Unidos agem a favor dos seus interesses. E quando isso é bom? Para nós nunca. Porque nós temos que agir de acordo com nossos interesses. Essa é uma questão clara. Nós não podemos olhar uma influência uma coisa quando nós aprendemos intelectualmente sobre determinadas questões, como dual process of law, ou vamos trocar questões acadêmicas. A outra é quando servimos a interesses internacionais que não são nossos. Quer dizer, nós temos que tratar dos nossos problemas, eles tratam do deles. E quando nós tratarmos com nações estrangeiras, nós temos que tratar como nação. Não podemos permitir que juiz, ou promotor, ou procurador, que não é representante da nossa nação e tem que cumprir o seu papel restrito, coopere com nações estrangeiras. Doutor Fernando Augusto Fernandes, muito obrigado pela participação, foi bem esclarecedora. O programa Inacreditável, infelizmente, está chegando ao final e eu queria realmente que o senhor falasse um pouquinho mais qual o valor de compra do seu livro e já pode se despedir. Olha, eu não sei o valor de compra, mas não é caro. E eu digo que foi uma honra o debate. Mando um abraço para todos que estão nos escutando. Obrigado, Paulinho, por esse convite. Um abraço ao Marco Leone, aí, ao Marcelo Santos, esse jovem de 88 anos. E estou sempre à disposição. Eu espero que o livro, para quem concorde ou não concorde, sirva a meditar sobre o que aconteceu. Caiu a linha. Bom, de qualquer maneira, um grande abraço para o doutor Marcelo Santos. Até a próxima. Muito obrigado. Só uma coisa, pode falar o nome de livraria, não, né? Pode não, falar. Então, eu vou falar para o senhor ouvir. Uma que eu gosto muito é a Martins Fontes. Então, eu aprendi muito hoje. Obrigado, foi bom. E eu vou comprar o seu livro na Martins Fontes. Obrigado. Leone. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Marcelo. Um grande programa hoje. Muito obrigado. É isso, um abraço a todos. Até terça-feira.